Espera só porque eu vou arrumar aqui a... Seja bem-vindo ao Jornal Neojus, o jornal feito a partir de matérias que foram pauta da mídia especializada, comentado por professores que são especialistas na matéria. E nessa edição você verá: o Superior Tribunal de Justiça decide que imobiliária pagará dano moral coletivo por vender lotes com falsa propaganda sob regularização. Essa matéria será comentada pela professora Carla Matucci. ECAD usa tecnologia para arrecadar mais de 1 bilhão de direitos autorais na música. Essa matéria será comentada pela professora Rúbia Maria Ferrão. Supremo Tribunal Federal decide que a execução extrajudicial de dívidas hipotecárias é constitucional. Essa decisão será a pauta de análise do professor Georges Alexandrides. Nessa semana nós tivemos a entrada em vigor das alterações do Código de Trânsito, e para comentá-las, convidamos a professora Juliana Vieira Sarave de Medeiros. Na nossa coluna consumerista, capitaneada pelo professor José Geraldo Brito Filomeno, nós teremos uma abordagem sobre o veto acerca da interrupção de prescrição no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O professor Domingos Sávio Zainag comentará a ação do Ministério Público do Trabalho que pediu ao Vasco a readmissão de 186 empregados. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que o cálculo do ITBI deve usar a mesma base do IPTU ou o valor de venda do imóvel. Essa matéria será comentada pelo professor Paulo Baci. E o nosso momento cultural com o professor José Augusto Altran. Está no ar a edição 32 do JNJ. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça condenou uma imobiliária a pagar dano moral coletivo por ter se utilizado de falsa propaganda informando que lotes estavam regularizados para que as pessoas comprassem. Para comentar essa matéria, convidamos a professora Carla Matucci. Salve, salve, professora Carla! Olá, Cabezon! Tudo bem? Vamos falar hoje de uma decisão do STJ que reconheceu o dano moral coletivo. E qual foi o caso? Uma empresa, uma imobiliária, negociou terrenos em um loteamento sob a alegação, informando as pessoas, inclusive pessoas de baixa renda, que os lotes de terreno que eles estavam comprando seriam passíveis de serem registrados no registro de imóveis. E essa situação ocorreu no estado de Minas Gerais, na cidade de Betim. E várias pessoas compraram e quando levaram seus títulos para registro, tiveram a informação de que o loteamento não era regular, era um loteamento irregular e que não poderia haver o registro. No âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, reconheceu-se para cada uma dessas pessoas que foi ludibriada na sua boa-fé o dano moral de R$5.000, mas afastou o dano moral coletivo. Só que o STJ reconheceu que, nesse caso, é específico um caso de dano moral coletivo. Por quê? Porque veiculou, informou-se para a sociedade, numa forma deliberada, uma situação que não era verdadeira, uma situação que não era adequada. Fez-se, uma situação antiética, uma situação que promove uma circunstância destituída da verdade dos fatos. E aí pode-se atingir a qualquer pessoa, fora aqueles que foram especificamente atingidos, como os compradores que não tiveram seus títulos registrados. E isso é diferente, a questão da sociedade, da questão de cada um daqueles adquirentes do terreno que não era possível de registro. Então, eles acresceram essa indenização por dano moral coletivo, o reconhecimento. E também com base nos dispositivos legais do Código de Defesa do Consumidor, artigos 66 e 67,
quando se dizia que houve uma fraude na oferta e uma publicidade abusiva, uma publicidade enganosa. É uma situação que evidencia-se, né, a aplicação e a necessidade do reconhecimento desse dano moral coletivo. Então, estamos aqui, estamos atentos, por assim dizer, a essas questões. Muito obrigada. Muito obrigado, querida professora. Até a próxima semana. E o ECAD vem investindo pesado em tecnologia para poder atuar e autuar todos aqueles que se utilizam de direitos autorais alheios. Essa matéria será comentada pela professora Rúbia Maria Ferrão. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, é o órgão responsável pela fiscalização do pagamento dos direitos autorais relacionados às músicas. E é ele que faz ali a distribuição dos direitos autorais devidos a compositores, intérpretes, músicos, etc. E ele anunciou que investe pesadamente em tecnologia para detectar usos não autorizados de obras, de músicas, fonogramas, inclusive valendo-se de algoritmos e inteligência artificial. Interessante que algumas plataformas, redes sociais, têm utilizado ali o chamado Content ID para que quando o usuário faça o upload do conteúdo, seja possível identificar o uso da obra, e algumas redes sociais até fazem o notice, né, o alerta do uso de obra protegida. Mas fato é que usar a tecnologia em favor da fiscalização dos direitos autorais é uma medida que acaba facilitando a identificação de usos ilícitos, porque muitas vezes localizar esse conteúdo, principalmente na internet, é igual procurar uma agulha no palheiro e faz o serviço ser muito até volumoso. Automatizar esse fluxo acaba sendo uma maior garantia que o autor da obra será devidamente remunerado. Importante dizer que o Marco Civil da Internet, que é a lei que trata dos direitos e garantias dos usuários na rede, em relação à violação de direitos autorais por terceiros em redes sociais, em aplicações de internet, ele deixou a matéria aí a ser regulamentada no futuro, lei essa que ainda não veio. Então, os direitos autorais prevalecem sendo tutelados pela Lei 9.610 de 98, que é a Lei de Direitos Autorais, mas sempre fica ali aquela discussão até que ponto o provedor de aplicação ele tem responsabilidade pela violação de direitos autorais de usuários dos seus serviços. E o que tem entendido é que se o provedor tiver uma conduta que contribui para a violação, ele vai responder. Se ele tiver uma conduta proativa para detectar e coibir esse tipo de prática, ele não seria ali responsabilizado. Mas fato é que investir em tecnologia pode sim otimizar esse processo e proteger tão necessário aí os direitos autorais para que possa incentivar os autores a continuarem com suas obras. Obrigado, professora Rúbia. Um grande abraço. O Supremo Tribunal Federal decidiu que execução extrajudicial de dívidas hipotecárias é constitucional. Convido o professor Jorge Alexandrides para comentar essa importante decisão. Salve, salve, professor Jorge! Um dos pontos mais importantes, sempre que é tratado da obrigação de pagar, é a relação desta obrigação com a garantia ofertada. Pois bem, a garantia pode ser de natureza pessoal ou de natureza real. E uma das garantias reais, a hipoteca, foi palco de análise pelo Pleno do STF, através da análise de 2 recursos extraordinários, onde se discutia a recepção ou não do Decreto-Lei 70/66 pela Constituição Federal de 1988. De um lado, o ministro Marco Aurélio defendia a não recepção deste decreto-lei por força da ofensa ao princípio do devido processo legal, na medida em que a perda da propriedade, que é um direito fundamental, depende da
intervenção do judiciário para tanto, ainda que seja para uma execução de dívida. Quando nós pensamos, então, neste argumento, é fácil pensar de que somente por meio do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, seria, então, possível a realização dessa expropriação para beneficiar o credor. Contudo, o que foi vencedor foi o entendimento trazido pelo ministro Dias Toffoli, alicerçado na jurisprudência do próprio STF e também do STJ, pela receptividade do Decreto-Lei 70/66 pela Constituição Federal de 1988. E um dos argumentos lançados foi de que o credor, com base nesse decreto-lei, ele pode escolher se vai buscar o judiciário, e aí sim, alicerçados nas normas do Código de Processo Civil, a execução hipotecária, ou pode promovê-la de forma extrajudicial. Então, como uma dessas fases é possível a interferência do judiciário, entendeu-se que é permitida a execução extrajudicial da hipoteca. E olha só, isso não significa que o devedor esteja desprovido de defesa. Obviamente, o devedor pode questionar a própria execução hipotecária na modalidade extrajudicial por meio do judiciário. E justamente nessa toada, o STF decidiu e firmou tese em repercussão geral de que é constitucional, pois foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988 o procedimento de execução extrajudicial previsto no Decreto-Lei 70/66. E isso é muito importante porque o procedimento dessa execução extrajudicial é muito dinâmica, porque não havendo a purgação da mora por parte do devedor, o credor estará autorizado a realizar 2 públicos leilões sobre aquele bem, fazendo com que o leiloeiro nomeado para esta realização, com base, é claro, na ampla publicidade, na busca do regramento tanto do Decreto-Lei 70/66, como das normas que regem a atividade do leiloeiro, realize estes públicos leilões com vistas a satisfazer a obrigação do credor. E um detalhe interessante aqui, com base nesse decreto, que pode trazer, ou que irá trazer várias consequências, o próprio auto de arrematação, assinado pelo leiloeiro, pelo credor, se presente o devedor também no ato do leilão, ou a declaração de que ele não estava presente, bem como 5 testemunhas, é título hábil a transferência do domínio ao arrematante. Olha só que interessante esta análise que o STF fez no seu pleno, recepcionando ou tendo a interpretação de que foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, o Decreto-Lei 70/66, e que, por conta disso, ele pode ser plenamente aplicado. Isso também interfere, em certa medida, com base interfere na alienação fiduciária em garantia. Por quê? Porque também há um diálogo entre a alienação fiduciária em garantia e o decreto 70/66. É isso aí, Cabezon. Bora lá, bora que dá. Abraço. Muito obrigado, professor. O Código de Trânsito, essa semana, trouxe novas inovações. Ele foi reformado. Para que, então, nós possamos conhecê-la, chamamos a professora Juliana Vieira Saraiva de Medeiros. Salve, salve, professora Juliana. O que temos aí no novo CTB? Olá, Cabezon! Abril está sendo um mês com muitas novidades legislativas. E no último dia 12 entrou em vigor a Lei 14.071, que alterou o Código de Trânsito. A maior parte dessas alterações foram administrativas, como, por exemplo, o aumento da validade da CNH em determinados casos, mas também houve uma alteração do direito penal importante que eu trago aqui para vocês no Jornal Neojus. Bom, o artigo 302, ele traz o crime de lesão corporal culposa praticado na direção de veículo automotor. E o artigo 303, lesão corporal culposa praticada
na direção de veículo automotor. São figuras culposas, porque não houve intenção, no entanto, houve quebra do dever jurídico de cuidado por negligência, imprudência ou imperícia. Bom, em 2017, nós já tivemos uma alteração muito importante, no meu ponto de vista, em que as penas desses dois crimes tiveram um aumento significativo, quando o motorista pratica esses crimes e ele está embriagado, ele está sob efeito de álcool ou qualquer outra droga. A pena do homicídio passou, naquela época, a ser de 5 a 8 anos de reclusão, fora perder a CNH, e da lesão corporal, desde que a lesão corporal seja grave ou gravíssima, pena de 2 a 5 anos, também com a suspensão, perda da CNH. Bom, mas o que houve de novidade agora com a Lei 14.071? Bom, foi o artigo 312B, que veda nessas duas situações a substituição da pena de prisão por pena restritiva de direito. Nós sabemos que o Código Penal, desde que preenchidos determinados requisitos, possibilita que uma pessoa que teve uma condenação por pena de prisão privativa de liberdade tenha aquela pena substituída por uma restritiva de direitos, como, por exemplo, pena pecuniária, que é o famoso pagamento de cesta básica, ou prestação de serviço à comunidade, dentre outras. E agora, de acordo com o artigo 312B, que entrou em vigor no dia 12 de abril, quem praticar homicídio culposo ou lesão corporal culposa e estiver embriagado na condução do veículo automotor, não terá direito a essa substituição. Eu acredito que esta alteração é muito importante, dado aos números alarmantes desses tipos de delitos que acontecem e que muitas vezes aí as taxas que nós temos de morte, de homicídios culposos, sempre a direção de veículo automotor é o que está à frente. Então, foi uma alteração legislativa interessante para chamar a atenção, para cada vez mais ficar claro que quem bebe não dirige. Esta foi a dica de hoje de alteração legislativa no Jornal Neo Jus. Até o próximo vídeo, Cabezon! Obrigado, professora Juliana. Até a próxima semana. O Ministério Público do Trabalho, lá no Rio de Janeiro, ingressou com medida para que o Vasco readmitisse 186 funcionários que haviam sido demitidos. Convido nesse momento o professor Domingos Sávio Zainag, o pai do Zay, o nosso polivalente comentarista, para fazer então as suas alusões, os seus comentários, a sua análise sobre esse caso, que é bem curioso, né, professor? Olá, meus amigos do Jornal Neo Jus. Olá, querido Ricardo Cabezon, nosso William Bonner do Jornal Neo Jus. Vamos comentar essa notícia. O Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro alcançou recentemente uma vitória em primeira instância e que ficou muito conhecido nos meios jurídicos a decisão, que foi aquela decisão de reintegração dos trabalhadores da churrascaria Fogo de Chão e também uma aplicação de uma multa milionária que a Justiça do Trabalho em primeira instância do Rio aplicou por ter despedido coletivamente seus empregados. Bom, agora o Ministério Público, acho que pegou gosto, e aqui eu não falo de forma, não é nenhum demérito, quando eu digo pegou gosto, eu falo, poxa, vamos fazer por aqui para tentar minorar os problemas de desemprego que vêm ocorrendo em todo o país por conta dessa pandemia. Pois bem, agora pegou o nosso querido clube de regatas Vasco da Gama do Rio de Janeiro, que despediu esse número de empregados, 186, me parece, né? E o Ministério Público pede a reintegração e pede também uma aplicação de uma multa. Pois bem, vamos fazer primeiro uma análise jurídica da situação. Com a reforma trabalhista,
a CLT sofreu várias alterações. Uma delas é a que está no artigo 477-A, que diz que as dispensas individuais, então eu não quero mais minha secretária aqui, mando embora, e fim de conversa. Ou coletivo, pego todos ou alguns empregados aqui do escritório, melhor, todos os empregados mando embora. Ou plurimas, vários empregados de uma empresa, e o empregador manda embora, sem intervenção sindical. Não tem mais aquela assistência nas rescisões, nas dispensas individuais, ou nas rescisões, que demissão também precisava, que era erroneamente conhecida como homologação. Pois bem, e para as coletivas não há mais necessidade de convenção coletiva de trabalho ou de acordo coletivo de trabalho. Isso é o que diz a lei. O Ministério Público entende que esse artigo fere a Constituição e se baseia nesse seu entendimento para propor essas ações. Eu fiquei lembrando aqui que a gente que dá aula há tantos anos, eu, Ricardo e vários colegas aqui do nosso jornal, somos todos aí professores, quando os alunos falavam, professor, mas principalmente na especialização, né? O mestrado e a graduação nem tanto, mas na especialização, o aluno levanta a mão e fala, professor, mas esse artigo é inconstitucional. O que eu fazia? Eu pegava a CLT ou a lei que o aluno estava dizendo que era inconstitucional, de ser gozado, rapaz. Aqui na minha CLT não tem nenhuma norma que esse artigo embaixo, numa nota, dizendo que o artigo é inconstitucional, viu? Eu falei, então ele está vigente. O aluno dizia, não, professor, mas é inconstitucional. Eu falei, o Supremo já declarou o inconstitucional? Não. Eu falei, bem, por que você diz que é inconstitucional? Ah, porque eu assim entendo. Ah, bom. E entender inconstitucional, seja o advogado, seja o juiz, seja o Ministério Público, tudo bem, é um direito que tem de achar, o juiz vai decidir muitas vezes com base nessa sua entendimento de inconstitucionalidade, mas eu acho um pouco complicado isso, porque a lei não foi ainda declarada inconstitucional pelo órgão que deve dizê-la dessa forma, né? E, por outro lado, eu disse que eram duas frentes de comentário, e aqui eu já termino, no sentido de que o Ministério Público e a própria Justiça acabam ingressando no direito potestativo do empregador de despedir os empregados. Partem do pressuposto que a dispensa é discriminatória, vai causar prejuízos para o empregado? Claro que vai. Mas o empregador, e sobretudo os clubes, e eu falo isso até por ser conselheiro de um clube de futebol aqui de São Paulo, os clubes passam por momentos difíceis e não despede o clube ou as empresas todos os seus empregados, ou um grande número dos seus empregados, porque quer, é que a situação está complicada. Essa semana, um grande restaurante aqui de São Paulo, famosíssimo, nós tivemos a notícia de que ele fechou suas portas. Então, a coisa é complicada. E tentar reverter situações que a realidade não permite, eu volto à velha máxima do Ripper, que dizia, toda vez que o direito ignora a realidade se vinga e ignora o direito. Tá bom? Abraço, meus queridos, e até a próxima semana. Ô, professor, que é isso? Eu me chamar de William Bonner, que é isso? O senhor está hoje com um paletó impecável, Príncipe de Gales. Olha, professor, quando o senhor cansar desse paletó, por favor, lembre-se de mim, que eu acho que nem em português ele fala, né? Ele deve atender por comando de voz, sei lá. Olha, impecável, viu? Parabéns. Um grande abraço e até a próxima semana. E vamos agora falar da nossa coluna consumerista, que é apresentada pelo professor José Geraldo Brito Filomeno, ele que fez o próprio CDC. Nessa edição, o professor Filomeno vai comentar sobre os vetos que tratam da interrupção da prescrição quando da promulgação do CDC. Roda a vinheta. O assunto de hoje é o veto oposto pelo presidente Collor ao que seria o inciso 2º, do parágrafo 2º do artigo 26
do Código do Consumidor que trata da prescrição e decadência. Na verdade, eu confesso aqui como membro da comissão que nós fizemos uma miscelânea, tá? Quando, na verdade, nós deveríamos falar em prescrição, nós falamos em decadência. E nós sabemos, desde as primeiras aulas da Faculdade de Direito, que a prescrição nada mais é do que a perda do direito de propor uma determinada ação para a proteção de um determinado interesse ou direito, enquanto que a decadência é a perda do direito propriamente dito. Não é? Mas, de qualquer forma, esse dispositivo ele fala da interrupção do prazo da decadência, é que a decadência pode ser suspenso, quer dizer, o trâmite do prazo de decadência pode ser suspenso. Uma das características da decadência é que é fatal o decurso do prazo, que não tem mais remédio. Mas, de qualquer maneira, nós tínhamos colocado que a reclamação formalizada perante os órgãos ou entidades com atribuição de defesa do consumidor, pelo prazo de 90 dias, interrompe o prazo entre a decadencial, na verdade, leia-se prescrição. O veto é, inconsistente, é um veto que não tem razão de ser, dizendo, por exemplo, que esse dispositivo ameaçaria a estabilidade das relações jurídicas, pois atribui a entidades privadas função reservada por sua própria natureza aos agentes públicos. Não. É reclamação formalizada perante os PROCONs, por exemplo. Por quê? Por uma razão muito simples. O consumidor ele não é obrigado a ficar batendo nas portas do fornecedor para reclamar sobre vício de um produto que ele comprou, até porque muitas vezes os saques, o serviço de atendimento e as ouvidorias não funcionam, simplesmente não funcionam. Então, ele vai ao PROCON e para ver se ainda tem uma chance de resolver administrativamente a questão, e então nós colocamos que o prazo de 90 dias, o prazo de prescrição, seria interrompido para a propositura, aí sim, de uma eventual ação redibitória, seria suspenso pelo prazo de 90 dias. São coisas que não dá para entender, né? Então, fica aí o nosso protesto e o nosso reparo e a nossa confissão por esse equívoco. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, professor. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio da sua Vara da Fazenda Pública, decidiu que o valor do ITBI tem que se utilizar a mesma base utilizada de cálculo para o IPTU ou o valor da venda do imóvel. Nesse tocante, então, eu convido o professor saudoso Paulo Bacil, está um pouco sumido aqui, né? Seja novamente bem-vindo, professor, aqui é o seu lugar. O que nós temos nessa matéria de importante? Olá, Cabezon. Alguns tributos têm a mesma base de cálculo, né? Como é o caso do IPTU e do ITBI, né? Esses dois tributos, eles têm como base de cálculo o valor venal do imóvel, né? Resumidamente, o IPTU é aquele imposto que é pago pelos proprietários, né, de bens imóveis, né, pago anualmente, e o ITBI é o tributo que é pago em razão da transmissão de bens, né, de bens imóveis, né, de forma onerosa. No caso de uma compra e venda, no caso de uma dação em pagamento ou da arrematação de um imóvel em leilão, enfim. Os dois tributos têm como base de cálculo o valor venal do imóvel. No entanto, alguns municípios, como é o caso do município de São Paulo, utilizam-se de fórmulas diferentes, né, para se calcular o valor venal do imóvel, a depender do tributo. Então, o município de São Paulo tem uma fórmula para se calcular o valor venal do imóvel, né, para fins de IPTU, e uma fórmula completamente diferente para se calcular o valor do imóvel, o valor venal do imóvel para fins de ITBI. Né? E o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu, né, por diversas oportunidades, de que essa prática é ilegal, né, é inconstitucional, inclusive, por ferir princípios constitucionais, né, o princípio da legalidade, o princípio da segurança jurídica. O seu imóvel não pode valer R$300 mil para fins de IPTU e R$600 mil para fins de ITBI. Né? É a mesma base de cálculo, é o valor venal do imóvel, né? Ele não pode ter valores diferentes, não, o mesmo imóvel não pode ter valores diferentes. Então, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já por diversas oportunidades, sedimentou, né, o entendimento de que a base de cálculo, né, o valor venal do imóvel para fins de ITBI, deve ser o mesmo valor venal para fins de IPTU, né, o que foi lançado ali, né, no IPTU, ou
o valor efetivamente, né, da aquisição do imóvel, o que for maior. Até a próxima, Cabezon. Querido professor, muito obrigado. Participe sempre, vive um prazer em vê-lo. E vamos agora para o nosso momento cultural com o querido professor José Augusto Altran. Olá, as dicas dessa semana de cultura para o NEL ficam por conta ainda, né, do nosso confinamento, então a TV é um dos nossos escapes aí para curtir alguma diversão. 2 temas, 2 temáticas na Netflix, para quem gosta do tema Roma, 3 temporadas da série Império Romano. Ela basicamente foca em 3 imperadores, um tanto aí da história do Império Romano e da atuação desses imperadores. Outra dica é a franquia Piratas do Caribe. Fuçando lá em Piratas do Caribe, vocês vão achar O Reino Perdido dos Piratas, que é um filme meio escondidinho que está lá, e para quem gosta da temática navio, pirata e aventura, está lá disponível. E a grande dica, talvez, que apesar de estarmos em março, a crítica elegendo aí o filme do ano já, chama-se Tigre Branco, né, que explora as relações entre um patrão rico e um empregado, um subalterno, uma pessoa de uma classe inferior, levando em conta as tramóias, falcatruas que esse patrão aí realiza e a visão desse empregado sobre essas ações. Ok? Então, até mais, um abraço, boa diversão. Obrigado, Altran, um grande abraço. Bom, chegamos ao fim do nosso jornal. Quero te agradecer pela paciência, pela companhia, pela audiência. Peço para que você não deixe de seguir as nossas pautas nas mídias, seja lá no Facebook, seja no Instagram, ou mesmo entrando em nosso portal. Espero vê-lo na próxima semana, encontrá-lo com saúde e que esteja não só você, como toda a sua família, também saudável e protegido nessa época tão difícil que é esse período de pandemia. Um grande abraço, até a próxima semana.